Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17 98202 6555. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Eu sou Rafael Dutra e sigo com você até às 6 horas da tarde. E aqui comigo, operando essa máquina de som, o mais novo chegado aqui da casa, do grupo Jornal de Barretos, Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Dutra. Tudo bem? Bom, mais um programa, você aqui conosco. Um prazer. Estou vendo que você fez um corte novo no seu cabelo, ou é impressão minha? Ah, fiz sim. Você não esperou Você não teve uma inspiração no DJ Sal, não, né? Na real, não. Eu tive inspiração em penteados nórdicos. Ah, legal. Ficou bom. Parabéns. Obrigado. E também, sempre aqui comigo, o jornalista convidado, Igor Sorrenti, mais uma bancada. Igor, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Sejam bem-vindos a mais um programa Café com Prosa. E hoje nós vamos explorar o mundo da oftalmologia e vamos mergulhar nos segredos da saúde ocular. Hoje nós temos o privilégio de receber uma médica oftalmologista que está aqui para compartilhar seu vasto conhecimento e experiência no campo. Então, se você já se perguntou sobre como manter seus olhos saudáveis, quais são os sinais de alerta para problemas oculares, ou está considerando uma cirurgia de correção de visão, este é o programa onde você onde você não vai querer perder, viu? Então, sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas para a nossa convidada, a doutora Daniela Monteiro de Barros. Boa tarde, doutora. É um prazer ter você aqui com a gente. Se apresente aí para o nosso público. Quem é você? Primeiramente, boa tarde. É uma satisfação estarmos juntos aqui, dividirmos conhecimentos. É sempre muito bom e muito relevante. Temas como esse, saúde pública, é sempre muito importante dividirmos com os nossos telespectadores. É um prazer, muito prazer. Meu nome é Daniela Monteiro de Barros, eu sou oftalmologista, especialista em plástica ocular e glaucoma. Doutora, para quem não o conhece, não sabe da sua trajetória, como é que
como é que partiu o seu amor ou o seu interesse pela medicina? E depois, por que oftalmologia? Primeiramente, eu cresci acompanhando meu pai, Dr. Paulo Monteiro de Barros, na oftalmologia, que sempre me encantou pela maneira tranquila que ele fazia a profissão, porque era uma paixão. Então, acompanhá-lo em pequenas cirurgias e na rotina diária de trabalho foi algo que tocou meu coração no sentido de despertar o interesse pela medicina. Não naquele momento pela oftalmologia, e sim pela medicina. Assim, eu cresci tendo como a decisão na minha mente que medicina fazia parte daquilo que eu queria como realização pessoal. Durante o curso de medicina que eu me encantei pela oftalmologia, porque a oftalmologia ela trazia a possibilidade de fazermos uma medicina não somente clínica, como também cirúrgica. Então, as subespecializações, as especializações da medicina, elas se dividem em clínicas e cirúrgicas. E a oftalmologia é muito abrangente. Ela abrange a área clínica e cirúrgica. Foi aí que eu também me encantei pela oftalmologia. E quando estava, durante toda a minha trajetória na formação de oftalmologia, eu tive a oportunidade, meus pais me deram essa oportunidade de fazer a minha subespecialização no exterior. Então, eu fui para Filadélfia, onde eu me formei, como subespecialista em glaucoma e tive a oportunidade de voltar e cuidar do meu pai, porque ele tinha glaucoma. Então, eu tinha um objetivo em vida, não somente trazer saúde, mas também proporcionar qualidade de vida para o meu pai, que tinha glaucoma. Legal. Eu vejo, pelas suas postagens, pelo seu comportamento, pelo seu perfil, que o seu pai é o seu grande ídolo. Sim. Eu vejo que você sente falta dele, que é uma coisa natural. Eu vejo que você se espelha muito nele e vejo e tenho a certeza que ele lá de cima está protegendo-a e olhando por você. Para os nossos ouvintes, como que é esse carinho que você tem por ele? É abundância, Eu falo que é abundância de admiração, abundância de carinho, Porque ele está comigo todos os dias, Claro que ao lado de Deus nesse momento, mas ele está ao meu lado nas minhas decisões, durante meus atos cirúrgicos, ele está ao meu lado, papai e Deus sempre, A mamãe, claro, meu colo, vamos dizer assim, Mas o papai foi a minha grande influência na medicina. E uma vez que ele perdeu a visão de um olho, eu decidi que na minha mão, eu não gostaria que outro paciente tivesse essa situação de ficar cego por uma doença que é passível de tratamento. Então foi aí que eu mergulhei na subespecialização de glaucoma e todos os dias eu falo para os meus pacientes, você pode querer deixar o tratamento, mas eu não vou deixá-lo ficar cego. Então eu lembro eles da importância da visão na qualidade de vida e o quanto foi sofrido para mim no 2º ano de medicina ter meu pai cego de um olho, largando a oftalmologia por conta que ele não tinha visão binocular e ele não podia mais operar. Isso realmente foi muito triste, mas foi um gatilho para que eu fizesse ainda com mais paixão a minha área. Doutora, você falou da sua trajetória, você estudou, depois foi para o exterior, fez especialização, e aí você já volta para Barretos ou não, você fica em São Paulo, você também tem uma clínica em São José do Rio Preto. Para os nossos ouvintes, explica como é que foi essa trajetória sua até o presente dia. Sim, nós fizemos residência em São José do Rio Preto, Então, quando você faz residência numa área da medicina, são 3 anos, em média, e depois você escolhe uma subespecialização. Então, aí fomos para os Estados Unidos fazer a subespecialização. Quando nós voltamos, eu era médica assistente da Unesp em Botucatu, Então, eu já estava trabalhando na Unesp em Botucatu, tinha interesse em ficar aqui próximo do estado de São Paulo, e nós tivemos a proposta de voltar a São José do Rio Preto. Então, voltamos a São José do Rio Preto, morávamos em São José do Rio Preto e viajávamos a Barretos, onde nós construímos aqui uma unidade de São José do Rio Preto, que denominou-se primeiramente Inova, Instituto de Oftalmologia Avançada, e hoje ele é uma extensão do nosso grupo Dólios de São José do Rio Preto. Então, hoje nós temos a primeira unidade de olhos no estado de São Paulo, que é a unidade Nova. Então, eu consegui ter a possibilidade de estar próximo aos meus familiares, que são naturais aqui de Barretos, Minha família, a mamãe está aqui em Barretos comigo, e
estarem ao mesmo tempo em São José do Rio Preto, onde o nosso grupo de residência, juntamente ao Dr. Carlos Gabriel de Figueiredo, que é, né, o grande fundador desse sonho, que é o Dólios Hospital, né, juntos construímos o Dólios em São José do Rio Preto. Para quem está ouvindo e não entende, esse hospital ele é especializado só em tratamento ocular. Nós temos todas as áreas da oftalmologia em um único local, onde lá fazemos diagnóstico e cirurgia. E abrangemos todas as áreas da oftalmologia. Porque muitos pacientes, Rafael, eles pensam que a oftalmologia se restringe à prescrição de óculos, né? E a oftalmologia, ela é uma área tão abrangente, foi por isso a minha escolha, que ela é uma área que ela consegue proporcionar visão através de uma prescrição simples de óculos ou mesmo de uma cirurgia refrativa ou de uma cirurgia de catarata, mas ao mesmo tempo ela proporciona diagnóstico de doenças sistêmicas, aonde através de um exame oftalmológico a gente consegue fazer um primeiro diagnóstico de uma patologia que talvez iria demorar para aquele paciente descobrir que teria. Por exemplo, doenças reumatológicas, por exemplo, hipertensão não controlada, diabetes, né? Então, algumas patologias nós temos a primeira visão olhando o fundo de olho, pois o olho é o único órgão que nós conseguimos olhar sem a necessidade de uma máquina. Você já pensou nisso? Olha que interessante. Nós conseguimos ver o olho através de lentes, claro, mas sem a necessidade de exames, como um raio-x, entende? Como uma ressonância, como uma tomografia, porque a gente consegue ver o fundo de olho simplesmente colocando o paciente no microscópio. Nessa sua trajetória, tem algum caso que marcou você? Você falou do caso do seu pai, mas além do caso do seu pai, teve algum outro caso que te marcou? E eu acredito também que deve ter aqueles casos que você fala, nossa, quando você chega na sua casa e você está mais relaxado e fala assim, Deus, Jesus, obrigado por isso, obrigado por ter feito isso, obrigado por ter ajudado essa família ou esse cidadão, e aí dá aquela sensação de dever cumprido. Sim, eu tenho gratidão todos os dias, porque a minha área, ela abrange pacientes crônicos, né, no glaucoma, como também proporciona felicidade e qualidade de vida na plástica ocular. Então, tem um caso, aliás, eu tenho vários casos que me marcaram, mas eu vou citar um caso recente até. Um paciente que ele precisou retirar o olho, né, ele teve um tumor intraocular. Então, nós precisamos retirar um olho, né? Ele tem visão monocular, ele é portador de visão monocular, ele enxerga de um olho, porém o outro olho a gente precisou retirar todo o conteúdo e adaptar uma prótese ocular. Nesse sentido, o paciente, para ele, a vida dele tinha acabado naquele momento, quando ele recebeu o diagnóstico do tumor, quando ele recebeu o protocolo de tratamento, que seria retirar o olho. Ele achou que nunca mais ele ia sair de casa, que nunca mais ele ia dançar com a esposa dele, que ele era apaixonado em dançar, que ele não ia rever amigos. E após a adaptação da prótese ocular, esse paciente nos relatou, na presença da sua esposa, o quanto foi importante para ele a inclusão. Porque ele não tinha a dimensão que a prótese ocular, ela pode ser tão perfeita ao ponto que os pacientes, as pessoas ao lado, não sabem que aquele paciente é portador de visão monocular, que tem uma prótese, né, adaptada. Quando bem adaptada, essa prótese passa imperceptível, vamos dizer assim. E ele começou a ter uma vida ainda muito melhor. Ele fala, doutora, Deus age da maneira certa. Eu estava adormecido e não sabia. Por quê? Quando ele perdeu o olho, ele entendeu o quanto que ele desejava viver. Ou seja, ele não vivia, para ele não vivia com a mulher dele intensamente antes dessa cirurgia, antes desse tumor. E o gatilho, posso ter a perda do olho, mas também posso evoluir com uma condição sistêmica e perder minha vida. Então foi ali que ele começou a vida com a sua esposa. Isso me marcou muito. Porque muitas vezes nós somos chacoalhados para darmos o ponto de partida e iniciarmos nossa vida. Tem pacientes que tardiamente, né? Mas eu tenho a felicidade de proporcionar isso para alguns pacientes que observam esse fato em vida e ainda dá tempo de curtir muito, né? Legal. Doutor, isso é muito bom. Igor. Doutora, como a gente está falando aí, você citou o exemplo desse senhor, dessa pessoa que perdeu esse olho, né? Quais são os sintomas mais comuns de problemas oculares que as pessoas geralmente ignoram, mas que deveria ser um motivo de preocupação e procurar o médico oftalmologista?
toda queixa ocular necessita de um médico oftalmologista. Esse ponto, essa pergunta é de extrema importância, porque infelizmente muitos pacientes não chegam ao oftalmologista por situações paralelas que não são próprias para o tratamento devido da saúde ocular. Então o paciente, qualquer mínimo sinal ou sintoma de baixa acuidade visual, desconforto ocular, olho vermelho, lacrimejamento, flashes de luz, sabe aqueles pontinhos, parecem mosquitinhos de banana? Muitas pessoas falam, doutora, eu tô vendo pontinhos pretos, eu fico batendo aqui no meu campo de visão, parece aqueles mosquitinhos de banana. Isso chama floaters, são situações que estão ali no gel da retina, sabe? Na camada que nós chamamos vítreo. Situações como essa podem, digamos que, nos pontuar para um descolamento de retina, né? E isso aí, se não tratado no momento certo, o paciente pode evoluir para cegueira. Então, às vezes, pode parecer bobagem, né? Tô vendo uns flashes, minha vista tá cansada. A pessoa digamos que se dá um autodiagnóstico, né? É cansaço, hoje eu não dormi, eu trabalhei a noite toda, né? Eu sou vigilante, não dormi. Acha que isso é normal, sentir cansaço visual, ou sentir baixa de visão, ou sentir embaçamento visual, ou mesmo pontos pretos, né? Circulando no nosso campo de visão. E tudo isso podem ser sinais e sintomas de doenças que, se não tratadas no momento certo, podem acarretar em sequelas para o resto da vida. Então, qualquer sinal ou sintoma, né, que denota problemas no olho, é importantíssimo procurar avaliação médica, um oftalmologista. Igor? Bom, então seguindo aí pelas perguntas. Senão você fica mais bravo técnicas. porque você não fala um pouco. Só eu fico fazendo perguntas. É que você vai mais pela boa prosa, eu vou pela técnica, né? Então, seguindo pelas perguntas mais técnicas relacionadas à saúde, né? Compartilha com a gente algumas dicas de cuidados com os olhos para manter a saúde ocular ao longo da vida. Sim. É muito relevante hoje em dia que a estética, ela tá a qualquer preço, vamos dizer assim, né? As pessoas estão valorizando muito a imagem, a aparência, e esquecem da saúde, né? E os olhos estão em evidência, né? Seja por fox eyes, seja por, digamos que, alongamento de cílios, enfim, situações que estão diretamente relacionadas à anatomia dos olhos. Nós temos que entender, primeiramente, que procurar um especialista é essencial. Segundo ponto que tem que ser colocado em prática, higiene dos olhos. Da mesma forma que nós lavamos a nossa face, que nós lavamos o nosso cabelo, nós temos que entender que os nossos cílios, que as nossas pálpebras, que os nossos olhos merecem a mesma higiene que nós cuidamos do resto do nosso corpo. Seja o dente, seja o cabelo, seja a pele. Então os olhos precisam ser limpados também, com os olhinhos fechados, lavar com água morninha, sabonete neutro, sempre fazendo uma espuminha no sentido de lavar os cílios devidamente, enxugar esses olhos, que não seja com a mesma toalha que nós, né, utilizamos para o corpo. Então, questão de higiene é muito importante para nós não trazermos à nossa superfície ocular bactérias, né, micro-organismos que podem causar úlceras, né, ou doenças que realmente denotam em baixa visão secundária. Por exemplo, pacientes usuários de lente de contato. É tão comum observarmos pacientes que usam lentes de contato nadando com as lentes de contato ou tomando banho com as lentes de contato. Isso é muito perigoso, né? Nós podemos pegar micro-organismos, protozoários, situações que acarretam em úlcera de córnea e melting de córnea, ou seja, perda da córnea. O paciente pode ir a transplante por conta disso. Então é muito devido a todos os usuários de lente de contato retirar a lente quando estiver em contato com água, independente se seja água corrente ou parada. Né? Lavar os cílios devidamente, existem substâncias próprias para isso também. E utilizar lubrificantes de boa qualidade, porque hoje em dia o nosso clima, por exemplo agora, tá horrível, né? A nossa umidade do ar está muito baixa, então o paciente tem sinais às vezes de olho seco, mas ainda não tem o sintoma. Então é importante sempre estar em uso de um bom lubrificante nas condições de ambiente hostil como nós estamos atualmente. E você falou dessa saúde, mas dessa saúde mais interna, né? Agora vamos falar de uma saúde mais externa, que seria os óculos, tá? Tudo bem, né, na minha visão, mas aí você fala a sua, né? De comprar aquela armação baratinha, né? Aquela que encontra no camelô. Mas, no caso
da lente tem que ser a lente oferecida pela ótica, mas que receitada pelo médico, correto? Eu vou fazer e não aquela lente que você acha também no camelô, né? Porque essa sim pode ser perigosa. Eu vou fazer até um adendo, assim, aquelas pessoas que se pega o óculos e fica mordendo a perninha, doutora. Você tem esse hábito? Você faz parte dessas pessoas. Tem aquelas pessoas que pegam o óculos e ficam mordendo a perninha, doutora. O que a gente tem que orientar para essas pessoas que estão nos ouvindo aqui, que eu tenho certeza, ou nos assistindo? Primeiramente, Igor, que pergunta importante, né? Uhum. A prescrição de lentes corretivas é ato médico. Isso é lei. Uhum. Então, contra fatos não há argumentos, é lei. Então, você não vai no balcão de uma farmácia pedir a um colega que lá está, né, ao colaborador que lá está, cuidar do seu coração, certo? Então, esse é um exemplo muito claro, né? Então, nós, para observarmos a saúde dos nossos olhos, medirmos a nossa pressão intraocular, observarmos o nosso fundo de olho e termos a prescrição devida de lentes corretivas, nós procuramos ajuda médica, né? Então, é no exame oftalmológico completo que nós fazemos diagnóstico de doenças que realmente podem causar danos irreversíveis na visão. Então, no exame, nós temos essa oportunidade, tá? E sempre interessante quando o paciente acredita que a avaliação oftalmológica são 5 minutos de prescrição de óculos, tenha em mente que a avaliação oftalmológica é tão abrangente que é impossível ser feita em 5 minutos. Por isso a importância de procurar um especialista, pois o especialista ele não vai se ater apenas à prescrição de seus óculos, e sim fazer uma avaliação completa da sua visão. Doutora, hoje é nítido e notório, tanto aqui em Barretos quanto na região, a referência que você é nesse segmento. Então você é um nome conceituado, é um nome que passa segurança quando é comentado, é falado. O que se deve a isso? Muito estudo, muito trabalho, muita persistência, muita fé e principalmente atendendo, falando a verdade? O que você considera esse sucesso que você tem, a sua clínica tem, enfim, o que você traz à luz até daquele jovem, daquela pessoa que se espelha, que olha para você e fala, nossa, eu quero fazer medicina, mas quero seguir a doutora Daniela. Ou aquela pessoa também que às vezes olha e fala assim, eu quero ir lá consultar com a doutora Daniela, mas será que é caro? Será que eu consigo? Isso acontece. Aquelas pessoas que te acompanham pelas redes sociais, enfim, que você é muito forte, muito atuante nas redes sociais. O que se deve a isso? O que você, olhando para a sua vida profissional, se analisa, que se deve tudo a isso? Primeiramente agradeço as palavras, né? Eu acho que temos que gostar do que fazemos, né? A nossa escolha tem que ser muito assertiva naquilo que nós amamos, pois se torna tranquilo conduzir a nossa vida fazendo aquilo que a gente ama. Eu escolhi a profissão que eu amo, né? E eu acredito que a base, né, dos nossos pais é muito importante também para conceitos de ética, transparência, honestidade, cumplicidade, empatia. Então, se você tem essa base familiar e você faz aquilo que você ama, e claro, tem a oportunidade de estudar, de se aperfeiçoar e continuar estudando, pois medicina é aprendizado constante. Amanhã estou indo para São Paulo. Você comentou que está indo para São Paulo, eu também estou indo. Estou indo fazer um curso lá. Por quê? Porque nós não podemos parar. A medicina não para, né? A medicina, graças a Deus, ela tem atualmente a alta tecnologia voltada a ela para diagnósticos e tratamentos assertivos, situações que a gente consegue realmente trazer para o nosso paciente. Aquilo que está lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, chega no Brasil um pouquinho mais tarde, mas quando chega, nós temos que ter aqui todas as possibilidades para melhor atender o nosso doente, o nosso paciente. Então, primeiramente, é fazer tudo isso uma maneira fácil de lidar com aquilo que você escolheu para o resto da sua vida. E se você escolheu aquilo que não é sua paixão, saiba dar um passo atrás e seguir com aquilo que você acredita que gosta, porque isso se torna mais fácil. Os meus pacientes, muitos já me perguntaram, você fez essa colocação, achei bacana, muitos já me perguntaram, doutora, a senhora só atende particular? Não, né? Eu e o meu marido, nós fundamos a oftalmologia do AMI, né? Nós somos os primeiros oftalmologistas no AMI em 2010, né? O AMI começou comigo e com o Fernando, e lá eu fiquei 12 anos, eu saí o ano passado, o Fernando ainda está, mas
a medicina não é somente o contexto do paciente privado, porque aí você está fazendo a profissão não somente, né, pelo fato financeiro, você está fazendo o que você ama realmente. Então, eu atendo sim pacientes de todos os convênios, atendo pacientes sociais e atendo os pacientes privados, claro que sim. Mas nós temos sim a possibilidade daquele paciente passar conosco e ter o atendimento devido, independente da sua condição financeira. Isso é muito importante, sim. Porque, caso contrário, o objetivo não é alcançado. Doutora, você ressaltou a importância da tecnologia, sim, dessa evolução da medicina. E como é que está essa tecnologia hoje? No seu consultório, eu vejo que você está bem de ponta, está bem à frente de muitos que têm aí. Tem muita coisa boa, tem muita coisa para vir. E a tecnologia está facilitando a atuação de vocês em diagnóstico, em ajudar? Como é que está isso? Porque ainda, como a gente vem de uma sociedade muito tradicional rudimentar, e às vezes o pessoal olha, mas eu tenho medo da tecnologia, os robôs, sabe aquela coisa assim? Sim. Inteligência artificial. E às vezes fica aquele meio um preconceito, isso, aquilo, não. Como é que tá isso? Medicina e tecnologia hoje andam juntas, né? Não conseguimos separar, graças a Deus, né? Porque ela nos proporciona diagnósticos precoces e tratamentos devidos. Agora, na oftalmologia é uma especialidade fantástica, né? Porque nós conseguimos alta tecnologia para nos ajudar em todos os pontos de partidas de tratamento, seja na prescrição de óculos, seja numa cirurgia de transplante, né? Então, nós temos sim, em Barretos, tudo que nós temos em São José do Rio Preto, pois não teria nenhuma, digamos que, coerência eu montar em Barretos uma unidade de Rio Preto se eu não tivesse aqui para oferecer à população tudo que eu tenho lá de alta tecnologia. Então, sim, nós temos alta tecnologia na cidade de Barretos. É minha cidade natal, eu sou apaixonada por Barretos. Então, eu quero que o paciente... E muitas vezes, Rafael, olha que interessante. 2015, não esqueço desse ano. Uma paciente chegou para mim em São José do Rio Preto, afirmando que... É de Barretos. Ela é de Barretos. Afirmando que ela foi até São José do Rio Preto, porque em Barretos não tinha especialista que poderia tratar da condição que ela tinha no olho dela, que era grave. Então, às vezes, existe essa visão da população, né, que precisa ir a Ribeirão ou a São José do Rio Preto, porque Barretos não tem aquele profissional. Eu sempre falo para os pacientes, olhem os currículos dos médicos, nós temos bons médicos aqui, nós temos alta tecnologia, sim, em Barretos, né? Mas é importante que o paciente procure o currículo daquele médico. Porque hoje em dia, infelizmente, felizmente e infelizmente, as redes sociais estão aí para ajudar a comunicação, mas existem vendas casadas que não são éticas e não são coerentes com o princípio da medicina. Se vende interesses pessoais e não proporcionam saúde. Então, é muito importante o paciente conhecer a profundidade da formação do profissional, seja qual área que ele está procurando, aquele currículo que o paciente tem para a visualização do profissional que ele escolheu. E uma coisa, vou passar para você, Igor, uma coisa que eu acho legal de você, que você fala com o coração, você fala com amor, com propriedade. Porque eu já conversei com alguns médicos e às vezes você vê que é mais o mercado, a pessoa está ali porque é o mercado. Enfim, tinha que escolher uma profissão, escolheu ser médico e tá tocando a vida. E aqui eu vejo você, quem está ouvindo você pela Rádio Jornal 88.7 FM e quem também está assistindo você pelas plataformas digitais, vê que você se expressa, você fala com o coração. E eu tenho certeza que esse seu expressar com o coração vai fazer toda a diferença quando o paciente sentar na sua cadeira para você consultar, e principalmente a hora que você tiver que fazer algo cirúrgico, algo do tipo, que você vai fazer com uma atenção um pouco mais especial. Porque vê que funde você com a profissão. Isso é bonito. E seu olho brilha. Quando você fala da sua profissão, o seu olho brilha. Assim, isso é legal. Mas olha que interessante. Você colocou a pessoa sentar. A pessoa tem que sentar. E ali está 50% do meu diagnóstico. É no olho. As primeiras perguntas. E a importância de escutar o paciente. Hoje em dia, as pessoas não têm mais tempo. Para tudo, né? Para tudo. O tempo. Tudo é tempo, né?
Então aí você está ali pensando em outra situação. O paciente te escolheu, o paciente está sentado. E se fosse seu pai? E se fosse sua mãe? Né? Então, algumas perguntas ali no comecinho da consulta são muito relevantes para o tratamento que eu vou propor para o paciente. Então, temos, sim, que dar ao paciente a oportunidade de conversar com o seu médico. E dali, tirar todas as informações para proporcionar o melhor para o nosso paciente. Nesse diagnóstico, o médico também, às vezes, é um pouco de psicólogo, né? Que escuta um pouquinho da vida, orienta, né? E é tão gostoso, né? É tão gostoso proporcionar isso, né? Deve passar uma infinidade não de livros, mas de capítulos, né? Sim, diariamente nas suas mãos, né? É tão gostoso a abrangência, né? Quando eu escolhi oftalmologia, uma colega minha da anestesia, eu era residente. Ela falou, Dani, eu era primeiro ano de residência, mas você vai tratar só do olho? Entendeu? Só do olho. Hoje eu vejo quanto o olho é encantador. Só do olho? Não, eu trato o João e a Maria. Eu jamais vou tratar somente o olho do meu paciente. Porque o olho faz parte do órgão que eu escolhi como profissão. Mas aquele olho tem uma pessoa, tem uma intimidade. E eu preciso tratar a pessoa. E claro, proporcionar saúde ocular. Legal. Igor? Doutora, a gente conversou nos bastidores aí um pouquinho, né? E eu acredito que a dona Maria, a dona Joana está em casa nos ouvindo e ela tem o seu filho, é um filho recém-nascido, é um filho de 5 anos, é um filho talvez com 15, com 20 anos, mas eu gostaria de falar aí do teste do olhinho, né? Que você disse aí que pode evitar aí diversas doenças já na infância, né? Quais as doenças que pode ser detectada? Quando que é feito esse teste e qual que é a importância da realização desse teste? Sim. A primeira pergunta, qual é o momento ideal para uma avaliação oftalmológica? Ao nascimento, com o teste do olhinho. Então, ao nascimento, o teste do olhinho proporciona à criança e aos pais a segurança de diagnósticos precoces, como catarata congênita, glaucoma congênito, retinoblastoma. Estamos, no momento, falando tanto de tumores intraoculares como retinoblastoma, que pode tirar a vida do paciente. Então, se nós não temos essa oportunidade, esse primeiro contato com a criança, nós perdemos, às vezes, tempo num tratamento que seria para toda a vida. Não somente salvando a visão, como em alguns casos, salvando a vida. Então, ao nascimento, com o teste do olhinho. Esse teste, nós conseguimos observar o reflexo luminoso da pupila, que nós conseguimos ver a retina, né, com o reflexo de um objeto que nós colocamos, que é um aparelho, né, que nós chamamos de oftalmoscópio, e nós conseguimos ver a transparência dos tecidos, córnea, cristalino, vítreo, né, até que a gente consiga observar o reflexo da retina. Nessa situação, nós também observamos o canal lacrimal da criança, né? Nós observamos as pálpebras, observamos o nervo óptico da criança e, em alguns casos, necessitamos também de fazer um exame mais profundo da retina, como no caso de pacientes prematuros. Então, a relevância de uma avaliação oftalmológica ao nascimento proporciona segurança para a saúde ocular daquele bebê. Então, é muito importante isso. E sim, patologias tratadas no momento certo, como glaucoma e catarata, proporcionam visão normal para o resto da vida. E diga uma coisa, essa criança, a recém-nascida, ela vai ter que sair dali do hospital e vai ter que procurar um consultório, privado, ou ele encontra esse teste já dentro do hospital, dentro da maternidade? Na maternidade, o pediatra... Ou deveria ter. Existe o teste do olhinho, que na maternidade o pediatra ele vai fazer o teste com reflexo luminoso da retina. Então ele vai colocar um aparelho que vai proporcionar visualizar se está nítida o reflexo vermelho da retina dos dois olhos. Só que é muito importante que esse bebê passe com o oftalmologista após. Por quê? Situações muito específicas não são vistas no teste do olhinho. Então, muitas situações precisam ser observadas com o especialista, né? Então, neste caso, a mãe, o pai, precisa estar organizando essa avaliação já ao nascimento com o oftalmologista. Igor? Bom, eu
Eu gostaria de saber, a gente também conversou sobre glaucoma, né? Quais são os avanços mais recentes em cirurgia para a prevenção da cegueira, como no caso dos pacientes com glaucoma? Primeiramente, Igor, colocarmos que o diagnóstico de glaucoma, ele é o ponto de partida para o tratamento devido, né? O glaucoma é uma doença que acomete o nervo óptico. Muitos pacientes acham que glaucoma é pressão intraocular, né? A maioria acha, como alguns médicos também, relatam aos pacientes que se a sua pressão está 12, está tudo bem. Esquecem que o glaucoma é uma doença que compromete o nervo. E existe um glaucoma chamado glaucoma de pressão normal. Então, é aquele paciente que está com pressão 12, 13, 14, 10 e o nervo óptico está progredindo a doença, o glaucoma. Então, os tratamentos hoje, nós dividimos, digamos que principalmente em 3 pontos. Tratamento clínico, com colírios ou medicação oral, tratamento a laser e tratamento cirúrgico. Entre o tratamento cirúrgico e a laser, nós temos ali a oportunidade de tratarmos o paciente sem deixar sequela alguma. No tratamento clínico, nós também conseguimos proporcionar segurança no controle da doença, mas muitas vezes nós não proporcionamos qualidade de vida, porque os colírios, eles têm os seus efeitos colaterais, seja olho seco, seja olho vermelho, seja olheiras, crescimento de cílios, enfim, vários efeitos colaterais, que de repente aquele paciente ele não consegue na sua rotina diária ter conforto e qualidade ao mesmo tempo. Então é muito importante colocarmos ao paciente que faz sim parte do tratamento a trabeculoplastia seletiva laser, que é o laser para glaucoma, que hoje é preconizado mundialmente a primeira escolha no tratamento do glaucoma. Então existe uma inversão de valores quando se trata de tratamentos não específicos com o especialista, né? Porque muitos pacientes tratam uma vida inteira com colírios. Quando ele chega ali numa fase avançada da doença, ele é encaminhado ao especialista em glaucoma, e quando ele chega até nós, o paciente fala: doutor, eu cheguei para a cirurgia. Teria outros caminhos antes da cirurgia, né? Então eu acho importante nós colocarmos isso para o paciente, que glaucoma não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento eficaz proporciona qualidade para o resto da vida. Cirurgia de catarata, que a gente vê que o pessoal tem um certo receio, um certo medo, e uma grande parte da população passa por isso, ou não? Sim, costumo dizer que se vivermos, teremos presbiopia, que é aquele óculos depois dos 40, e todo mundo fala: doutor, eu virei o 40, comecei a usar óculos. Teremos presbiopia e teremos catarata, basta vivermos. Graças a Deus teremos catarata. Eu quero andar bastante, quero viver bem ainda. Eu quero ter catarata, quero viver até os meus 100 anos com qualidade, né? Vamos pensar assim. Então a catarata, ela é uma degeneração da nossa lente intraocular natural, que chama cristalino. Por que ela chama cristalina? Porque ela é cristalina. Né? Até certo ponto da nossa vida ela é transparente. Ela começa a ter uma opacidade depois dos 50 anos, em média, né? Tem pacientes que têm catarata precoce, enfim, mas em média. E aí vai evoluindo. Você tá beirando, hein, Igor? Não, tô longe. Você tá beirando isso. Tem coisa da sua idade, pá. Sou 4 anos mais velho que você. Tendo catarata... Não é o que o RG diz. É o que você tá falando no ar. O RG não diz isso, mas tudo bem. Te mostro aqui. Estamos distantes da catarata, graças a Deus. Tendo catarata, o que é importante o paciente entender? Não banalizar a cirurgia. Não sei se vocês já escutaram. Catarata, cirurgia de catarata é rapidinho. Banalizaram a cirurgia Isso escuta bastante. Não, você faz assim, você já tá em casa à tarde e tal, deu 2 dias, você já tá vivendo, andando. Agora imagina, para aquela cirurgia ser rapidinha, quantas cirurgias o médico que conseguiu fazer uma cirurgia em um curto período de tempo, usando alta tecnologia, ele tem que ter feito, tem que ter se especializado para conseguir fazer aquilo de uma forma que é maestria, né? Fala que cirurgia de catarata, cirurgia intraocular, a cirurgia do olho é muito delicada, né? O olho é muito delicado. Então, para você conseguir fazer uma cirurgia que seja do começo ao fim, né, na característica de utilizando todos os cuidados necessários, você tem que ter muita destreza. Então, ela não é rapidinha porque ela é facinha. Ela se torna rápida quando associa a competência do cirurgião com a alta tecnologia que nós temos na
né, digamos que na condição da oftalmologia especializada. Então não procure a cirurgia buscando a rapidez do procedimento, porque o que importa não é se a cirurgia é feita em 5 ou em 15 minutos, o que importa é que a cirurgia seja, digamos que com toda a cautela necessária, porque a lente que você vai colocar dentro do seu olho após tirar a catarata é para o resto da vida. Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso é rotina. Doutora, eu não gostei da lente que eu coloquei, eu quero tirar. Uma vez colocada, implantada uma lente, você não tira mais aquela lente. Por isso é importante parar, respirar, escolher o profissional, né? Entender a escolha que você vai ter ao colocar uma lente intraocular. E algumas pessoas que eu já ouvi que fizeram a cirurgia, mas ficaram meio embaçados. O que é isso? É a lente que não foi adequada ou deu alguma rejeição? Na grande maioria das vezes, tá? Estou falando de idoso. Na grande maioria das vezes, existe algumas condições que necessitam depois de uma manutenção dessa lente, né? Essa lente, ela pode ter uma opacidade, que nós chamamos fibrose capsular, que é passível de tratamento com laser, né? E uma vez, se for realmente o caso, uma vez tratado, fica ótimo. Mas também tem condições de lentes nas quais o grau calculado não foi o grau devido. Entendi. E aí aquele embaçamento é por conta que o cálculo que está dentro do seu olho não era exatamente o cálculo que iria corrigir a sua visão 100%. Né? Tem pacientes que querem colocar lente e não usar óculos jamais. Então é muito importante o paciente entender que existem lentes monofocais. O que são lentes monofocais? Aquelas que proporcionam foco a uma distância. Por exemplo, eu quero ficar 100% para longe. E não importa de utilizar um óculos para perto. Então, aquele paciente está escolhendo uma lente monofocal para longe. E ele sabe que ele vai precisar de uma ajudinha para perto. Entendi. Agora, aquele paciente fala, doutora, eu não quero usar óculos de nenhuma forma. Então, nós temos que entender se ele é um paciente que existe a indicação para uma lente trifocal. Aquela lente que vai proporcionar a visão para longe, intermediária e perto. Por isso que tem que saber escolher na hora de realizar o procedimento, qual lente você deseja colocar para o resto da sua vida. Legal. Igor? A gente já falou aí das crianças, o Rafael já deu um toque aí na área dos idosos, que no caso é catarata, mas eu quero continuar falando ainda da pessoa que já está indo para a terceira idade, né? Além da catarata, quais outras doenças podem surgir com o avanço da idade, com a chegada da terceira idade? E, já emendando uma pergunta também, de quanto em quanto tempo é bom se consultar com o oftalmologista? Sim, eu vou começar com o fim. Tá. Então, a consulta oftalmológica ao nascimento. E depois disso? A criança precisa ir acompanhando o oftalmologista na pré-escola, precisa continuar esse acompanhamento a cada pelo menos 2 anos, né? E quando chega, né, na terceira idade, esse paciente, ele vai procurar o oftalmologista porque ele começa a sentir a necessidade. Por isso a importância de passar também quando você não sente a necessidade para fazer prevenção devida. Uma vez que você já está sentindo a situação, a dificuldade, é fácil, você vai bater na porta do seu oftalmologista, né? Mas é importante entendermos que tem doenças silenciosas, né? Como glaucoma, né? Como a retinopatia diabética na sua fase inicial, né? Os pacientes diabéticos, para que eles possam ter uma alteração no fundo do olho, a diabetes tem que estar já de uma fase não controlada. E para que esperar esse momento, né? Se nessa fase descontrolada, às vezes o tratamento já é um tratamento cirúrgico, já é um tratamento com complicações, já é um tratamento que realmente não devolve a visão que nós poderíamos devolver ou proporcionar quando o tratamento é no início. Então, doenças silenciosas como doenças na córnea, doenças no nervo, doenças na retina, precisam ser diagnosticadas no momento certo. Então, a avaliação oftalmológica até os 40 anos, vamos dizer ali, paciente que não tem nenhuma patologia associada, não tem um ceratocone, não tem doenças já do fundo de olho, a cada 2 anos é bem interessante você fazer uma prevenção. Agora, a partir dos 40 anos, a avaliação oftalmológica deveria ser anual, para que você possa fazer diagnósticos de doenças precoces no momento certo. Legal. Mais uma, Igor? Pode mandar ver. Vai com você agora. Doutora, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Para as pessoas que ouviram, para as pessoas que acompanharam e quer saber qual que é o endereço, qual que é a rede social, onde pode ir, enfim,
pode divulgar à vontade aí. E para aquelas pessoas que têm medo. Porque eu já ouvi de um conhecido meu e falou assim, eu não tenho nenhum problema. É porque eu não procuro ir no médico. É tão triste isso. Ele falou desse jeito, eu não tenho nenhum problema, porque eu procuro ir no médico. Porque se eu for no médico eu vou achar alguma coisa, então eu não vou. Então, e tem essas pessoas, entendeu? E é uma pessoa que tem um conhecimento, sabe, assim, que você fala, pô, mas você tá pensando assim, imagina que sobra para as outras pessoas, enfim. Que não tem informação, as pessoas que não têm informação. Não, essa pessoa tem formação e informação. Exatamente. Então a gente fica até meio pasmo, mas enfim, como que você orientaria essas pessoas que ficam meio assim, eu vou, não vou no médico, enfim. Eu oriento essas pessoas, primeiramente, a procurar na sua intimidade o que eles desejam para o resto da vida deles. Se eles desejam qualidade de vida, a qualidade de vida ela está diretamente relacionada à prevenção. Então, se nós queremos viver bem, nós temos que nos prevenir para isso. Uma alimentação saudável, avaliações periódicas com os médicos, né, nas suas diversas especialidades, e procurar sempre ter paz interior, que a nossa mente está voltada aos nossos órgãos. Né? Nós conseguimos, através da nossa paz interior, proporcionar saúde para os nossos órgãos. Então é muito importante nós tratarmos as nossas angústias, né? Porque quem não tem angústia não vive, né? Quem não tem angústia não vive, é bem isso. Então tratarmos a nossa mente, nos alimentarmos bem e procurar avaliação médica periódica para cuidar do coração, para cuidar da parte ginecológica, urológica, oftalmológica, enfim, para cuidar de você. É muito importante. Nessa parte, rapidamente, da alimentação, tem algum alimento que ajuda? Vários alimentos. Até fizemos uma matéria sobre alimentação saudável e saúde para os seus olhos. Um prato colorido é o melhor remédio para a saúde como um todo, principalmente a saúde ocular. Legal. Né? Dieta rica em leguminosas, né? Tudo que tem, digamos que muita cor, tem muita saúde, né? Então, couve, ovos, peixe, cenoura. As pessoas acham que só cenoura televisão, né? Vamos dar, eu ouvia muito do meu finado avô, que Deus o tenha, era cenoura, come cenoura que é bom para os olhos. Come cenoura e ponto, né? É verdade. Come cenoura, come couve, brócolis. Como ele falava que banana era bom para as articulações, para não dar cãibra. Sempre tem, né? Os remedinhos dos nossos avós, né? Mas a alimentação saudável como um todo, né? E evitar situações que existe muita química associada, porque isso não é bom para nada, né? E para os olhos também não. E o que ajuda na lubrificação ocular? Só para a gente deixar um recado que eu acho que é de fácil acesso e que também proporciona saúde para os nossos olhos. Uma alimentação rica em conteúdo que tenha peixe, óleo de linhaça, grãos. Olha a riqueza de colocarmos no nosso feijão linhaça, no nosso arroz, na nossa salada, entende? De comer carne branca, não somente vermelha, proporcionando também essa saúde. Agora o ovo é o alimento mais completo, né? E para os olhos ele é maravilhoso. Então vamos fazer uma dieta rica e com muita, digamos que com muita atividade física também, claro que não há dúvida que para tudo é bom, mas para os olhos a alimentação saudável é essencial. Doutora, e onde está o consultório, endereço, localização, rede social? Bom, em Barretos nós estamos localizados. Eu costumo dizer assim, eu não tive o meu rancho lá no Rio Grande, mas eu coloquei o meu jardim ali na Avenida 19 com a Rua 26. Vocês viram o meu jardim lindo ali, né? Sim, parabéns. O que nós buscamos quando vamos numa consulta? Uma cidade onde Barretos, graças a Deus, está crescendo muito, né? E está ficando difícil estacionar. Então, nós temos que pensar no nosso paciente já na hora que ele está chegando no nosso estabelecimento. Nós colocamos ali um estacionamento muito bom, onde o paciente tem gratuitamente esse conforto de estar ali conosco, sem se preocupar com segurança para o seu veículo, ou mesmo quem não tem, tranquilidade para chegar até o local. Então, nós estamos na Avenida 19, com a Rua 26, número 1155,
Nas redes sociais me encontram como doutora Daniela Monteiro de Barros. E eu costumo responder, sim, você puxou minha orelha, mas eu costumo responder às vezes de madrugada, meus pacientes. Eu não vi a sua mensagem, mas olha que eu procuro saber ali nas minhas redes sociais. Eu tiro muitas dúvidas, porque os pacientes, às vezes, eles estão no Mato Grosso, estão às vezes em outros estados, e tem dúvidas. Se nós estamos ali, se nós temos a informação, para que não compartilhar? Então eu tenho esse hábito de responder, sim, os meus pacientes, como também as pessoas que me acompanham. Doutora, foi uma ótima entrevista, agradeço a sua presença. Você é uma pessoa que é destaque na nossa sociedade, é uma pessoa de destaque no seu ofício, na sua profissão, é uma mulher que leva luz para onde passa, todos os seus clientes, vamos assim, pacientes, falam muito bem de você, seus colaboradores. E eu já ressaltei aqui, você fala com o coração. Para finalizar, a doutora Daniela, oftalmologista, também fala com os olhos? Sim, e como falo? Eu amo olhar e sentir as pessoas. Então eu acho que o primeiro contato com amigos, familiares, pacientes, é num olhar carinhoso, proporcionando não só segurança, como você, agradeço novamente as suas palavras, mas com carinho para todas as pessoas que em vida nós podemos proporcionar felicidade. Eu acho que esse é o recado, né? Passar pela vida deixando saudade e proporcionando felicidade. É isso aí, pessoal. Essa foi a brilhante entrevista com a doutora Daniela Monteiro de Barros. Ela falou as redes sociais. Se você tem algum problema, tem alguma dúvida, visite, acompanhe, entre nas redes sociais, pergunte, agende uma consulta e tire essa pulguinha atrás da orelha que você deve ter nesse segmento. Igor, muito obrigado. Paulo, obrigado por mais essa edição. Parabéns pelo seu cabelo corte nórdico, né? É isso aí, eu tenho certeza que no próximo edição do programa o Igor vai vir com um corte desse. Bem, pessoal, espero você aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM para mais uma edição do programa Café com Prosa. Tchau! Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestética.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação.
para ver se ele faria uma cura no dia de sábado, a fim de terem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Depois lhe disse: estende a tua mão. O homem assim o fez e a mão ficou curada. A narração da cura do homem com a mão direita seca está carregada de simbolismos. A mão simboliza a capacidade humana de agir. A direita liga-se à capacidade de fazer o bem. Então,